Ok. Ok, dou-vos uns minutinhos depois vou para a ver. Partir lá, pá. Não está a fazer o quê? Desculpa. A reconhecer, a encontrar a imagem, é isso? Então, em que linha é que ele falha? Mas olha, espera lá. Eu preciso de ver o erro que está à direita. Não, assim não. Então, o índice em que linha? 145. Portanto, o que ele está a dizer é que a estrutura, escreva aí S, enter. Enter. Portanto, a sua estrutura S só tem, não é um, para mim a minha estrutura S é 21 por 1, no seu caso é só 1. Onde é que você está a calcular o S? É o region props aqui, anda um bocadinho mais para cima, por favor.
Você foi ali no 124, pôs um menos? Não era um not? Acho que é um til para negar. Ou um til ou um not e abrir paredes. Não, não é, ou é um til sem nada, ou é um not com paredes. Isso. Vamos experimentar agora. Agora você já estava aí com um breakpoint e não sei quantos. Clear. Vou rolar outra vez. Agora já dá. Como você estava a fazer menos, a imagem estava a ficar com valores negativos. E valores negativos é abaixo de 0, portanto ele acha que não são objetos. Então ficava com 0 objetos e quando você ia tentar buscar a circularidade do segundo objeto, ele dizia, não há. Posso avançar, malta? Ainda estão aí a teclar furiosamente ou posso avançar? Posso? O que é que foi, João? Você está com um ar de... Você ainda nem viu nada, pá. Esta aula aqui é que vai ser... LS. Ou dir, se quiser. Ou dir. O comando está aqui, olha, Daniel. Então, vamos para o 4B. Então, no 4B, o que é que nós queremos fazer? Queremos realmente testar, ou seja, vamos usar o treino que fizemos para testar. Ora, o 4B, eu vou apagá-lo todo. Ok, então, 4B já está? Já. Então, primeira parte, ler a imagem. Isto aqui não é um menos, é um not, ou seja, há bocado estava a dizer ao Daniel que isto pode ser assim not, vai dar ao mesmo. E agora podemos ver a imagem, primeira parte. Portanto, IMShow do B. Já está aí, ok? Reparem que a nossa imagem agora tem outra vez aqueles problemas, furinhos dentro dos objetos, objetos que fazem parte, que estão nas bordas da imagem. Portanto, vamos buscar aquela receita que usamos para pré-processamento e vamos copiá-la para aqui. Eu vou aqui ao exercício 2, buscar a receita do pré-processamento. Era isto. E vou copiá-la para aqui para o 4B. Ora, então ele pega no B, isto é a binarização, não era preciso. Depois pega no B e enche buracos, depois limpa as bordas, depois não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. E no final, temos aqui a nossa figura dos talheres, ok? Reparem que já não temos talheres com buracos, já não temos talheres com... a tocar nas bordas. Portanto, isto é o pré-processamento. Aqui tudo bem. Depois disto, precisamos, mais uma vez, de fazer o quê? Reparem que agora estamos no texto. Temos a nossa imagem, já pré-processada, vamos clicando no label e calcular as propriedades para cada um dos objetos. Portanto, isto também é um copy-paste do que estava lá em cima. Que pode ser isto. Ok, assim é que é. Pá. Isto é que é. É suposto um gajo dar aulas assim? Já descobri. Ok, então, já temos as nossas propriedades para os objetos, que eu vou pôr também na estrutura S. Portanto, o S tem as propriedades de 11 objetos. 11 objetos porque eu tenho aqui 11 talheres diferentes, ok? E o próximo passo é comparar
estas propriedades dos objetos, ou seja, eu já calculei isto, as propriedades dos objetos, com as propriedades de referência. Então, agora tenho que carregar as propriedades de referência que construí no exercício anterior. Lembram-se que eu gravei com um fecheiro? Então agora vou carregar do fecheiro. Load model properties. Então, eu vou fazer um load do meu... como é que se chama isto? Já não me lembro. ls. Então, model, não sei o quê. Portanto, isto é o model. Yeah. Fixe disto é que ele carrega logo e fica logo com a variável tal como ela tinha o nome. Ela tinha o nome M, continua aqui um M. Ok? Tem que ter cuidado para não ter nenhuma outra variável M. Por exemplo, se eu tivesse aqui M igual a 9 e depois fazia o load, o meu M já deixou de ser 95, já passou a ser a estrutura, ok? Portanto, ele escreve por cima. Mas nós não temos nenhuma outra variável M, portanto está tudo bem. Pronto, com isto já carregamos as propriedades do nosso modelo. O que é que nós agora podemos fazer? Podemos fazer a tal classificação. Como? Olha, da seguinte forma. Como é que nós podemos classificar? Eu vou desenhar. Então, faz que nós temos aqui uma linha. Esta linha aqui é a linha de valores da circularidade, que é uma propriedade bastante explorada. Ok? Então, o que eu tenho é um valor de referência para a circularidade do gás da garagem. E o valor de referência para a circularidade do par, vamos dizer garagem. E o valor de referência para a circularidade da mulher. Então, o que é que eu posso fazer? Sempre que eu recebo, vamos só pensar na circularidade, ok? Sempre que eu recebo um novo objeto, ou seja, olha, tenho aqui este objeto. Qual é a circularidade dele? Ok, a circularidade é X. Eu vou ver um. Agora, tem duas formas de classificar o objeto. Mais uma vez, classificar é dizer clássico de X. Tem duas formas. A primeira é o que eu gosto mais, que é que eu vou fazer. Eu vou fazer, vou primeiro explicar a questão lá nos PDF, no PDF, que é a tolerância. O que eu posso fazer é dizer assim, se este é o meu valor característico para o então eu tenho um intervalo de valores, ou seja, eu posso dizer uma coisa mais ou menos parecida. Uma tolerância para a esquerda, uma tolerância para a direita, até 1% do que é. Obviamente tenho que fazer estas tolerâncias não só para a direita, mas também para a parte. E posso para o resto. E o que faço agora? Sempre que me aparece um novo objeto, por exemplo, se o objeto pegasse aqui, eu dizia, olha, está dentro da tolerância da parte, isto é uma parte. Portanto, isto é a aplicação de tolerância. Já podemos ver como é que se faz. Qual é um dos problemas que isto pode ter? É este. Se eu tivesse isto, por exemplo, neste caso, um objeto qualquer que aparecesse aqui, podia ser uma máquina, está dentro da tolerância da máquina. Outra coisa que tipicamente acontece aqui é isto. Se eu tiver um objeto que não está nem dentro da tolerância de nenhuma das classes, este objeto vai ser um não, ok? Um desconhecido. Isto é mais uma tolerância. Outra forma de fazer é com o mínimo.
Como é que faz comigo? Eu tenho mais uma vez o valor das minhas singularidades, tenho o valor de principal unidade para unidade e para a minha mulher. E o que eu faço é, quando tenho qualquer objeto que me calha aqui, eu calculo a distância desse objeto para todas os valores diferentes. A distância quer dizer a diferença entre a circularidade do objeto e a circularidade da diferença pelo número de classe, portanto, eu calculo esta distância. Isto está a minha distância de K, do objeto K, ao corpo. Calculo esta distância. Quer dizer a distância do K ao mar. E calculo também esta distância. A distância do K ao sul. Ok? Tenho 3 distâncias, calculo as normas. Okay? Portanto, também posso fazer assim. O que eu posso fazer é esta também, calculando primeiro as distâncias. Ou seja, eu posso primeiro calcular, por exemplo, para este valor aqui, posso calcular esta distância absoluta. Também posso calcular esta distância do K à Nike. E depois dividir pelo tamanho da tolerância. Ok? Pelo tamanho seria um intervalo todo, que é. Ou eu podia fazer aqui um intervalo e dividir pelo intervalo. Ok? Posso fazer das duas maneiras. Eu vou fazer apenas os vídeos, que parece mais simples, e para a semana, para a semana no aula, que há também, mas se quiserem, eu disponibilizo todas as 7 da manhã, pessoalmente, da manhã todas as 7 da manhã. Se quiserem, 7 da manhã, para mim está também. Para a igreja, sim, não é a nossa função. Mas para a outra semana, na terça-feira, nós vamos estar a matéria. Vamos dar as formas mais práticas e eu provavelmente vou lá mais. Portanto, à altura, eu vou voltar a métodos para discutir. Depois já vou falar. Fala comigo. Que é mais simples de explicar tudo. Então, para fazer os mínimos, vou colocar estas distâncias e depois ver qual é a distância mínima. Deixem-me mostrar como é que eu vou fazer. Então, 4b. For K igual a 1 até size de S igual a 1, vamos percorrer todos os objetos. Eu vou ter que calcular para cada um dos objetos. Portanto, para já, faço notar que aqui só estamos a usar uma das regiões que usamos, que é só com circularidade, usando a circularity. Ok? Portanto, só com a circularidade, o que eu vou fazer é eu tenho que percorrer todas as classes e perceber qual é a classe que tem o valor mínimo. Portanto, dava-me jeito eu conseguir percorrer todas as classes. Como é que eu sei as classes? Reparem que a minha estrutura IM já tem as classes. Eu posso usar uma função do MATLAB, que é o fields IM, que me devolve um cell array com os nomes nos campos da estrutura IM. Portanto, se eu fizer isto, eu tenho aqui o classes, é igual a fields de M, e eu posso dizer assim, ok, percorrer todas as classes. Como é que eu percorro todas as classes? Digo assim, for classe igual a classes. Ok? Eu assim estou a percorrer as classes. Então, o que é que me aparece aqui nesta classe? Eu vou só imprimir. Vou escrever aqui e vocês podem ver que ele diz assim. Classe igual a isto, igual a aquilo. Espera lá.
Não percebo. Esta classe não devia ser isto, não. Ok, eu posso fazer assim. For classe índice igual a desde igual a 1 até. Mas eu consegui, sabe? Tá? Por que não consigo agora? For classe igual a classe, isso é questão da. Deixa-me só ver se eu consigo perceber isto. Então, fields VM. Ok, é isto. Então, se eu fizer assim, for, não dá. Está bem, fazemos assim. Então, temos que percorrer cada uma das classes, há de ser desde 1 até quanto são as classes. Portanto, nós temos que fazer o size do fields de M, vírgula 1 para ficarmos com o 3. Portanto, aqui vamos percorrer o size das classes, vírgula 1. Então, aqui já temos a nossa classe. Então, este será o índice. E agora o nosso C, que é o valor da classe, é igual ao classes na posição classe índice. Ok? Então, reparem que o C, agora, é uma variável que vai ter o nome knife, spoon, fork, por aí fora. É só uma variável com o nome da classe. Ok? Portanto, agora o que é que eu preciso fazer? Preciso calcular a distância mínima. Como é que eu calculo a distância mínima? Ou melhor, primeiro vou calcular todas as distâncias. Compute all distances, ou distances to all classes. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Preciso dizer assim. O meu objeto, K, há de ter uma classificação que tem a ver com a circularidade. Portanto, eu neste momento, como eu vos disse, só estou a olhar para a circularidade. Portanto, eu aqui vou pôr circularity. Portanto, isto é só a classificação baseada na circularidade. Deixa-me pôr só classe. Não, mas isto vai confundir. Classification, baseada só na circularidade. E ele vai ter uma distância entre o K e cada uma das classes que eu estou a usar. Portanto, reparem que eu aqui queria pôr entre o K e o fork. Mas na segunda iteração queria pôr entre o K e o knife. E depois por aí fora. Portanto, eu preciso que isto aqui seja variável. Ou seja, eu ponho aqui um parênteses. Ponho aqui um parênteses reto para construir, ou se quiserem chama assim, field name, ou the name, que é o nome da distância. Não é mais do que juntar a string dk underscore com o valor da minha classe atual. Ora, reparem, eu vou criar um nome que é o D, se calhar nem preciso pôr D, não sei o quê, vou dizer que é o D em relação à faca, o D em relação ao garfo e por aí fora. A distância para isto, a distância para isto, a distância para aquilo. E depois aqui, posso pôr aqui o DNAME. Reparem que o que eu estou aqui a fazer é uma coisa que especial, que é, eu estou a criar uma estrutura de forma dinâmica. Eu estou a ter variáveis que são usadas para aumentar essa estrutura, porque são usadas para definir os novos campos, os nomes dos novos campos da estrutura. E depois aqui, portanto, eu tenho que calcular aqui a minha distância de circularidade. Como é que eu calculo, então, a diferença de circularidade entre a minha classe C e o meu objeto K? Ora, primeiro, qual é a circularidade do K? SK.circularity. E qual é menos, para ser a diferença, e qual é a circularidade da classe C? Então, eu tenho que pôr aqui o modelo, e eu quero ir ao campo C, por isso é que eu abro parênteses, para dizer que é o valor desta variável C, que contém lá dentro knife, spoon ou fork, ponto circularity. Ok? Vou só fazer o absoluto para termos uma distância absoluta.
E então, ora reparem, já não preciso imprimir aqui este, se calhar até vou tirar isto daqui. Então, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a calcular as distâncias a todas as classes. Por exemplo, se eu agora for ver o sétimo objeto, ele tem ali uma coisa chamada classification. Eu vou ver a classificação do sétimo objeto. Ele diz, olha, só há classificação com base na circularidade. Ok, classification baseado na circularidade. Ele diz assim, olha, a distância à faca, a distância à colher e a distância ao garfo são estas. Eu não pus aqui um absoluto? Não, tenho que pôr um absoluto. Está a ver esse? Tenho que pôr agora, já pus o absoluto. Mas se eu fizer agora outra vez, pronto, já são todos positivos. Ok? Portanto, isto consiste no cálculo das distâncias a todas as classes. Agora, o que é que eu posso fazer agora? Agora vou fazer outro ciclo for. Portanto, este ciclo for era só para percorrer todos os objetos e calcular distâncias. Ok? Posso fazer um outro ciclo que vai percorrer os objetos e decidir qual é a classe. O tal que toma a decisão. Percorrer todos os objetos e classificar. Então, o que é que eu tenho que fazer para classificar? Eu aqui vou pôr este classification. E aqui é o compute distances. Ora, para classificar, o que é que eu preciso? Eu preciso ir buscar, se usar aquela coisa, pois esta classificação é using the minimum method. Portanto, eu vou usar classificação baseada no mínimo. O que é que eu preciso de fazer? Preciso de percorrer todas as classes e ficar com a classe cuja distância é mínima. Ou seja, vou ter que fazer qualquer coisa deste género. Percorrer todas as classes é isto. Ok? E eu vou ter aqui uma distância mínima, minimum distance, igual a, para começar, vai ser um valor estupidamente grande. Só para eu saber que não há ninguém tão grande como isto. E vou também ter aqui o minimum distance class. Ou, exatamente, que é a classe para a qual esta distância foi mínima. Começa com um valor sem nada. E depois o que é que eu digo? Ok, vou percorrer todas as classes e para cada uma delas vou calcular, vou buscar a distância dela. Qual é a distância? A distância é esta. Esta foi a distância entre o objeto K e a classe que eu queria. Se esta distância for menor do que a menor distância até agora encontrada, então quer dizer que eu encontrei um novo mínimo. E, portanto, a menor distância até agora encontrada vai ser esta distância que eu acabei de usar para comparar. Ok? E a menor distância classe, ou a classe da menor distância, vai ser o meu ser. Eu, na verdade, nem precisava desta variável aqui. Podia simplesmente dizer logo aqui a classificação. Podia dizer assim. Portanto, a estimativa que eu faço, neste caso, é estimated, é que isto é do tipo C. Ora, vejam lá. Eu agora vou correr isto tudo. Então, o que é que fez este pedaço de código? Este pedaço de código, para cada objeto, vamos dizer, por exemplo, o objeto K igual a 1, eu tinha um valor de classificação. Com o critério da circularidade. E depois aqui eu tinha um valor para a distância à faca, para a distância à colher e para a distância ao garfo. O que ele fez foi percorrer todas as classes. Primeiro foi à faca, depois à colher, depois ao garfo. E para cada um deles, se ele fosse o menor até agora visto, ficava com esse. E no final, como os percorreu todos, ficou com o menor global. Ou seja, esta knife é o valor de distância mais pequeno. Estou a ver ali 39,25. Quem é que tem dúvidas aqui? Vocês não dizem nada? Digam coisas, caras. Esta cena do mínimo confundiu? Confundiu. Pois, normalmente ninguém percebe esta do mínimo.
Eu acho isto simples, mas por algum motivo custa muito perceber. Eu vou-vos dar um exemplo simples. A igual a 33, 44, 12, 55, 77, 3, 45. Isto é um vetor. Eu quero calcular o mínimo de A. O MATLAB já faz isto, não é? Impecável. O mínimo, olha, o mínimo é 3. Fixe. Mas eu posso calcular o mínimo de A fazendo isto à mão. Como? Eu vou percorrer todos os valores I que começam em 1 e vão até ao comprimento de A. Eu não sei se o size de A dá-me o quê? Dá 1,7, portanto eu quero o size de A, 2, ok? Que é o 7. Portanto, ele vai aqui percorrer todos os elementos. É 2, sorry. Percorrer todos os elementos. Ok? Isto é o calcular mínimo à mão. Digamos assim. Percorrer todos os elementos. Ora, para cada elemento, como é que eu sei se isto é o mínimo até agora encontrado? Tem que ter um valor que me diga qual é o mínimo até agora encontrado. Ok, então vou ter aqui um valor que é o mínimo encontrado. No início, o mínimo encontrado não é nenhum, portanto vai ser um valor muito grande. E também quero saber o índice do mínimo encontrado. Que para começar é -1. É um índice inválido. Ok? Então, o que eu vou dizer é, ok, então qual é o valor desta posição I? O valor de I é igual ao A da posição I. Certo? Ou seja, primeiro vai ser 33, depois 44, depois 12, depois 55, por aí fora. E depois eu digo assim, se o meu valor da posição I for menor do que o mínimo até agora encontrado, então quer dizer que eu encontrei um novo mínimo. Certo? Quando eu encontro um novo mínimo, o que é que eu preciso fazer? Preciso de dizer assim, ok, então o meu mínimo encontrado vai ser atualizado. Neste momento é o valor que eu acabei de encontrar. E o meu índice do mínimo encontrado vai ser igual ao valor I atual. Ok? Eu até posso dizer aqui, dispo, encontrei um novo mínimo na posição. Deixa-me fazer aqui isto. Na posição. Ora, tenho que pôr aqui o I, portanto vou fazer assim, número do STR de I. Com o valor. E aqui número do STR de mínimo encontrado. Ok? Agora reparem o que é que eu vou fazer aqui. Vejam desde o início. Ele começou e disse assim, olha, encontrei um novo mínimo na posição 1 com o valor 33. Portanto, ele está na primeira iteração e o mínimo encontrado era 999.000, não sei o quê. Ele diz assim, olha, encontrei um mínimo que é o 33. Pois, claro. Depois, continuou a passear e passou pela iteração 2, foi ao 44. Mas não disse nada. Não imprimiu. Porquê? Porque 44 já é maior que 33. Portanto, o 33, ele, quando passou pelo 44, não encontrou um mínimo, porque já tinha o 33. Depois foi para a terceira posição, para o 12. E disse, encontrei aqui um novo mínimo, na posição 3, com o valor 12. E depois continuou, foi para o 55, não disse nada, para o 78, não disse nada, passou para o 3 e disse, encontrei um novo mínimo na posição 3. E finalmente foi para o 45 e não disse nada. Portanto, este ciclo for permitiu-me percorrer todos os elementos e guardar o mínimo. É exatamente o que eu estou a fazer do outro lado. Estou a percorrer todos os elementos, todas as classes, e guardar a classe que tem a distância mínima desse objeto para essa classe. Ora, eu vou pôr isto aqui em baixo para vocês tentarem ver o paralelismo. Então vejam. Eu estou a percorrer todas as classes, tal como percorria todos os elementos daquela lista. Para esta classe, eu já tinha calculado o seu valor, que é este. Neste caso é a distância da circularidade em relação à classe C. E depois, se isso for menor que a distância mínima, eu guardo a nova distância mínima e digo que a classe que eu estou a achar que neste momento o objeto é o C, que é aquela classe que eu estou a iterar agora, aqui. Faz sentido? Diga? Temos música outra vez.
Esta música dá mesmo vontade de pensar em classificação, não é? Mas também já só falta 20 minutos, por isso. Ok, malta, então até agora já temos uma classificação. Eu já vos mostrei há bocado que esta classificação funciona, portanto eu vou tirar esta parte do mínimo e vou-vos mostrar que se eu for aqui ao S, por exemplo, da posição 7, classificação usando a circularidade, ele acha que é um garfo. Claramente a distância ao garfo era menor. Para cima, posso? Pá. Trabalho prático 2 é isto. Tem duas partes grandes. Primeiro, pré-processamento, que é como é que vocês conseguem separar bem os objetos, mas depois de os separarem bem, aquilo às vezes é difícil porque tem vários fundos e tem que fazer, não é só binarizar facilmente, tem mais coisa. Mas depois de fazerem isso, é só classificar com coisas deste género. Já toda a gente passou, ainda não? Ainda vejo aí malta a escrever. Posso? Então, agora já temos uma classificação. Agora podíamos adaptar esta classificação para o método de segurança. Mas mais importante, ou seja, eu vou deixar o método de segurança para a semana. Vocês para a semana não falam. Vocês peçam que vão fazer o método de segurança se quiserem, não aparece. Só acha que o tempo de só tem que ter uma coisa, que é que eu vou explicar agora. Que é, então eu estou a dar essa comunidade. Eu tenho outra propriedade, que é a sua ideia. Por que é que não mudei essa? Nós podemos fazer exatamente a mesma análise. Num segundo eixo, que é o eixo assumido, eu também para este, a minha direita, um valor característico do forte, um valor característico da NAI, e outro valor característico da segunda. Que é que eu não fiz esta classificação usando o critério de solidez, em vez do critério de usar? Portanto, eu vou agora fazer o quê? Eu vou dizer, esta é capaz de saber o que é capaz de se trabalha mais em termos de programação. Porquê? Pode ir completamente abstrato. É um bocado difícil de perceber, mas depois, se perceberem e conseguirem usar, quase não tem que adaptar nada para fazer um trabalho deles, na parte da classificação. Então, o que é que eu vou fazer? Vou adaptar este código para que ele funcione, não para uma propriedade apenas, mas com o web. Como é que isso se faz? Ora, reparem. Eu aqui estou a percorrer, reparem aqui, eu aqui fiz isto só para a circularidade. Não foi? Mas eu consigo ter uma lista das propriedades que me interessam, que seria, se eu puser aqui, por exemplo, fields yes, fields yes não me dá muito jeito. Então eu vou criar aqui uma lista de propriedades. Properties igual a, é uma lista que tem, primeiro, um valor circularity e depois o valor solidity. Neste momento são as propriedades que eu tenho, mas até podia ter mais, ok? Para já são estas. Ok, então se eu tenho estas propriedades, aqui na linha, neste ciclo for, eu estou a calcular distâncias apenas para uma propriedade, mas eu tenho que calcular distâncias não só para a propriedade da circularidade, mas também na vertical para a propriedade da solidez. Ou seja, eu tenho que ter outro ciclo for aqui, que me vai percorrer cada propriedade e para cada uma delas fazer as contas para essa propriedade em particular. Ou seja, eu posso fazer aqui um ciclo for property, aqui acho que era property,
property igual, até posso fazer da maneira certa, ou seja, se eu fizer aqui, da maneira certa quero dizer igual ao outro, para não confundir. Então, se eu for aqui ao properties, eu posso fazer aqui o size do properties, vírgula 2, ok? Portanto, tal como eu fazia para as classes, também posso fazer assim. For property index igual a 1 até ao size do properties, vírgula 2, isto vai-me iterar as minhas propriedades. Então, tal como nas classes, eu também queria buscar o valor do nome da propriedade e não o seu índice. Portanto, eu tenho que ir buscar aqui o P igual a properties do property index. Vamos ver se o P faz sentido. Eu vou tirar aqui o ponto e vírgula, vamos ver se o P imprime correto. Property, não é pré-party. Property. Ok? Estou a ver aqui, circularidade, solidez, circularidade, solidez. Portanto, o P vai variando. Às vezes é circularidade, às vezes é solidez. Portanto, neste momento, nós já temos aqui o P, que é a propriedade que me interessa a cada momento. E agora é que a coisa começa a ficar interessante. Reparem, que eu aqui estou a calcular a distância a todas as classes for property P. Portanto, se é para a propriedade P, não posso criar aqui a distância no campo da circularidade. Nem posso aqui analisar a circularidade. Porquê? Porque o P vai ser circularidade, mas na iteração seguinte vai ser solidez. Portanto, eu agora aqui, em vez de pôr um valor fixo, hard-coded, vou pôr o valor da propriedade P. Ok? Portanto, reparem que isto é uma estrutura duplamente dinâmica. Eu vou buscar a classe C, o campo da classe C e a propriedade da propriedade P. Se eu correr isto, vocês podem ver que eu agora, na minha estrutura S, eu tenho, por exemplo, o objeto 7, ou seja, uma classificação que já tem a classificação usando circularidade e solidez, os dois critérios. Vamos ver a solidez, que é a novidade. A solidez tem a distância em solidez à faca, à colher e ao garfo. Ainda nos falta a cena da estimada. Porquê? Porque ainda não adaptamos esta parte do código para ter várias propriedades. Faz sentido? Ui, está tudo tão calado. Então, eu vou-vos fazer aqui a adaptação desta parte do código, da classificação usando o método dos mínimos, para várias propriedades. Como é que isso se faz? É só... Isto aqui é percorrer as várias propriedades, propriedades. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer é um ciclo for destes também. Isto vai ser uma decisão para cada coisa. Portanto, eu tenho que fazer isto para cada propriedade. Não tem muito que saber, é só fazer isto. Tenho que pôr aqui um end. Eu posso fazer assim, indentar, que eu ponho isto tudo direitinho. Então, percorro todas as propriedades. Obtenho o valor P da propriedade que quero. Depois, vou calcular o mínimo para a classificação dessa propriedade. Ou seja, tenho que ir buscar aqui a distância dessa propriedade P e tenho que guardar aqui a distância dessa propriedade P e tenho que guardar aqui o estimado dessa propriedade P. Pronto, se eu correr isto assim, agora já tenho para o meu objeto 7 uma classificação usando a circularidade e a solidez. E se eu puser aqui, por exemplo, em relação à circularidade, tenho uma estimativa. Se for em relação à solidez, tenho outra. Por acaso aqui batem certo. Acha que usando a solidez é um garfo e a circularidade também é um garfo. Mas isto podia ser divergente, podia não ser a mesma coisa. Ok? Eu não queria parar aqui porque queria chegar até ao fim. Portanto, isto pode ser um bocado à pressa, mas o que eu quero é que vocês percebam. E depois vamos ter aula de extra para a semana, para a outra semana, que pode ajudar.
Mas deixem-me chegar até ao fim, até para vocês poderem estudar. Então, nós estamos a fazer a análise desta dimensão, também fizemos esta, certo? Então estamos a fazer a análise de dimensões separadas. Primeiro para a primeira, depois para a segunda. Temos duas decisões. Ora, se me pedirem a mim para detectar um objeto qualquer, um homem e uma mulher, a minha resposta não pode ser, olha, se calhar por vezes acho que uma mulher, se calhar para mais bom. Não faz sentido. Portanto, eu tenho que tomar uma decisão só, não posso tomar várias. Então, eu posso tomar uma decisão por eixo ou por propriedade, eu tenho que tomar uma decisão conjunta. Como é que eu faço para tomar uma decisão conjunta? Parem. As minhas propriedades. Eu posso ver isto num sistema cartesiano, um diferencial cartesiano. Neste caso, duas dimensões, se eu tivesse aqui propriedades, é. Isto generaliza para as dimensões. Mas, de qualquer maneira, posso dizer que o valor típico da minha propriedade, neste caso, não é o valor típico de circularidade, nem de solidez, mas o valor típico de circularidade de solidez, é este. Isto é a circularidade de solidez típica do objeto dado. E a mesma coisa aqui para a faca. E a mesma coisa aqui para a colher. Ok? Portanto, eu agora posso usar exatamente a mesma lógica que usava de forma unidimensional para a duas dimensões. A verdade é a dimensão. Sempre. Se eu puser aqui um objeto, o pulo aqui é mais fácil. Se eu puser aqui um objeto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a distância desse objeto a todos os valores de referência da classe. Reparem que este objeto agora não tem só uma solidez. Tem uma solidez e uma circularidade. Portanto, isto é um sistema que está num sistema de formato 2D. Eu só tenho que calcular a sua distância à faca, a sua distância à colher e a sua distância ao forno. Tal como fazia há bocado. Só que estas distâncias agora não são distâncias tridimensionais, não são diferenças entre dois escalares, são diferenças entre vetores. Como é que eu calculo diferenças entre vetores? O que é entre vetores? Esta posição aqui, portanto, este ponto aqui, não é mais do que o valor da minha circularidade e o valor da minha solidez para o objeto dado. Okay? E qual é que é este ponto aqui? Este ponto aqui não é mais do que o valor da minha circularidade e o valor da minha solidez para o objeto de referência de forma. Ou seja, eu estou a tentar perceber a distância entre dois vetores. E isto faz-se com a norma euclidiana. Okay? Portanto, com a norma euclidiana eu consigo fazer a distância de dois vetores. Eu só tenho que subtrair um com o outro e fazer a norma do vetor. Okay? Tenho que fazer este menos este e este menos este e depois fazer a norma. Ou seja, isto para dizer o quê? O mais interessante do que eu consigo classificar usando um critério ou outro, o mais importante é que eu consigo classificar, tomar uma decisão apenas baseada em múltiplos critérios. Que é isso que faz, é a ideia da norma euclidiana. Eu vou conseguir decidir uma vez só, usando não uma propriedade, mas N propriedades. Como é que se faz isso? Então, eu vou fazer isto se calhar num novo exercício, porque eu preciso de muitas adaptações aqui, ok? Portanto, isto aqui vocês já têm, depois podem ver o vídeo. Eu vou só fazer aqui um novo exercício. Não tenho tempo, vou adaptar este, ok? Mas vocês no vídeo têm as várias versões. Portanto, a nova versão disto é, ora, eu agora já não tenho uma distância para cada classe. Ou seja, eu agora já só tenho uma distância apenas. Portanto, eu não tenho que percorrer todas as distâncias, todas as classes, para calcular uma distância para cada classe. Ou seja, este ciclo é abolido. Ok, depois eu penso, deixa-me pensar. Estava a pensar se não abolia o círculo e ficava com ele para outra coisa. Mas eu vou abolir, ok. Então, eu já não tenho então isto.
O que eu tenho, espera lá, não é as classes, eu estava a dizer as classes, mas não é as classes, é as propriedades. Eu não tenho uma distância para propriedades diferentes. Para classes tenho, eu continuo a ter uma distância. Ora, reparem, este objeto continua a ter uma distância à faca, ao gato e à colher. Portanto, tenho distâncias para cada classe. Não tenho distâncias diferentes para cada classe. Portanto, eu tenho que apagar o círculo das propriedades. O ciclo das propriedades. E então, agora a nossa distância, como é que vai ser? Já não é uma distância de um valor menos o outro. Esta propriedade aqui, ok? Portanto, eu agora preciso calcular o meu valor, eu vou dizer o meu vetor k, que é, ou se quiserem, as propriedades do objeto. Portanto, as propriedades do objeto não são mais do que eu colocar para este objeto a sua circularidade e a sua solidez. Okay? Isto é o vetor do meu objeto. E depois eu tenho o meu vetor da minha classe. Vou-lhe chamar CProps. Classe props. Que não é mais do que o modelo ponto da minha classe C ponto circularity e o modelo da minha classe C ponto solidity. Ok? Com isto já tenho os dois vetores. A minha distância, desta vez a classificação vai ser usando o euclidiano. Eu vou chamar Euclidean. Vai ter uma distância à classe tal, que vai ser a norma da diferença entre os dois vetores. Object props com o C props. Okay? Ora, reparem. Agora tive a buscar em baixo porque este ainda precisa de ser adaptado. Mas o mais importante agora é o que está lá em cima. Então, no meu S, por exemplo, para o objeto 6, eu tenho uma classificação que já não é baseada na circularidade e ainda não sei quantos, é só euclidiano. Portanto, eu tenho uma classificação euclidiana que tem uma distância euclidiana à faca, ao garfo e à colher. Ok? Faz sentido? E agora, a classificação usando o método dos mínimos só tem que procurar a distância euclidiana mínima. Ou seja, só temos que adaptar isto para não ir buscar as várias propriedades. Vou apagar isto. E aqui, quando eu vou calcular a classificação, não é da propriedade P, é da classe sempre igual Euclidean. Portanto, aqui é o Euclidean. E aqui o estimado é do Euclidean. Pronto. Acho que agora já está. Então, S de 4, o quarto objeto, vai ter uma classificação euclidiana apenas. E diz ali, olha, a distância euclidiana à faca, à colher e ao garfo é esta, e depois o mais baixinho é a da colher. Pronto, detectou. Este código é quase genérico. Há aqui algumas coisas que ainda não são genéricas, nomeadamente a construção deste vetor. Depois podemos falar em generalizar isto, se vocês estiverem interessados em usar isso para o trabalho prático. Mas é muito mais genérico do que qualquer outra coisa que vocês possam ter. Mas se vocês conseguirem perceber este código, apesar de eu saber que ele é difícil, se conseguirem percebê-lo e adaptá-lo para acrescentar mais isto ou mais aquilo, as coisas começam a ficar... o problema do trabalho prático deles começa a ficar muito menos difícil, acho eu. Vou só fazer mais uma coisa antes de me ir embora, que tenho só 5 minutos, que é o desenho, ok? Só para visualizar, eu posso mais uma vez percorrer todos os objetos. Portanto, isto aqui é a parte da visualização, visualization. Como é que se faz isto? Faz-se com o text. Eu já tinha isto. Deixem-me só ir buscar ali um exemplo do text. Está aqui. Então, eu agora quero pôr
o ID. E para além do ID, quero também pôr outra coisa aqui, que é a classificação que fiz. Portanto, o sk.classification, isso, ponto Euclidean, ponto estimated. Então, agora já temos aqui aquilo que ele acha que cada objeto é. Se bem que isto está um bocado torto, não está? Está estranho. É capaz. Portanto, isto é o F. Eu estou a fazer aqui do B, devia fazer do F, não é? O F é a imagem sem objetos nas bordas e depois de pré-processada. O B é binarizada com tudo, com a lixeirada toda. Pronto, agora sim, temos aqui o spoon, o fork, o knife e por aí fora. Okay. Pronto, eu não dou mais matéria, eu sei que isto é pesado. Esta é, como vos disse, esta e a próxima são as aulas mais difíceis. Da qual, desculpa? Posso? A visualização foi só desenhar também o valor estimado da classe que nós podemos. Não se esqueçam de fazer o envio da... Partilha. Já, eu treino este, mas eu partilho que eu ajudo. Então, o erro é argument to dynamic structure must evaluate to a valid field name. Ok, então você está aqui. Em que linha é? 255, não é? Sim. Carregue lá. Onde é que é 255? Está bom. Então, você... Posso ver esse ciclo for todo? Isso. Então, você está ali a usar o K. Portanto, eu quero... O K não tem problema. Depois tem ali o P. Sim. E o P, você está... Você já tem um P, que é aquele Properties, ok? E o Classes. Faça assim, na 254,5 você imprime o valor de P e o valor de K. Portanto, escreve Enter, C, e Enter P. Ok, corra lá isso outra vez. Então, está a ver ali que o P está mal. O P é não a circularidade com plicas, mas os chavetas da circularidade. Não, ali no comando window. Sim. Portanto, o problema é que ele tinha que ser, tal como a faca, está a ver o C? O C é só a faca, com plicas. E este aqui é um cell array. Então, nós vamos ter que o tirar. Acho que você pode pôr ali na 250. Pode pôr no final, mesmo lá no final, pode abrir... é porque você fez parênteses property index, e é chavetas property index. Em vez de parênteses é chavetas. Olha que no 254 também era chavetas, não é? Também era chavetas. Ora, experimenta agora. Mas deixa ficar isso. Agora escreveu mal solidity. Escreveu solidity. Isto é na 257. Onde é que isso está? É a propriedade... porque repara ali, na 243 você pôs circularity e solidity. E é solidity. Tchau, até logo. Ok, novamente. Mais coisas. Agora, argument, não sei, em que linha é? 274. Vamos para a 274. É a mesma coisa. Na 268 você tem que usar chavetas e não parênteses.
Está a andar, ok? Deixa-me partilhar outra vez, porque não vai alguém querer copiar mais alguma coisa. Ok? Está aqui a visualização outra vez, malta, não sei se querem copiar alguma coisa. Mando isto. Só isso ninguém está a ver, pois não? Tá bom. Qual é o problema? Tem que falar mais alto, Miguel, que eu não. Só mostra um? Ali, olha, vá a 174. Ele diz ali, está a ver o erro no comando Windows? Você tem que ler o erro. Letras vermelhas. O índice excede o número dos elementos do array. Portanto, você não consegue ir ao S2 Circularity porque o seu S só deve ter um. Escreva aí S e Enter. Só tem uma estrutura com campos. Já há bocado alguém fez isso, não foi? Já teve, alguém teve esse... Ah, já sei. Ora veja a sua imagem B. Mostre-me as figuras. Não, não precisa, está ali o IM Show. É só ver a figura. Então, o que é que você vê daqui? O que é o objeto? Quantos objetos há aqui? Quantos? Não percebi. Sim, e você quantos vê? Não vê. Os objetos são brancos e o fundo é preto. Ou seja, ele está a fazer aquilo que é suposto. Porquê? Porque para ele só há um objeto, que é aquele fundo branco todo ligado. Você quer que os objetos estejam a branco e o fundo a preto. Tem que negar a imagem. Vá ali ao seu código, na linha 153, sim, faça aí uma negação. Lembra-se que o Daniel estava a pôr um menos em vez do útil? Não, ele estava a pôr o menos e estava a dar bronca. Porque pôs o menos em vez do til. Mas não precisa de fazer til, abrir parênteses, era só fazer til, mas tudo bem. Já está? Ok. Malta, vamos à nossa vida. Eu depois ponho o vídeo online.